Queridos amigos, minhas senhoras, meus senhores, agradeçamos a Deus pela oportunidade de aqui estarmos e pela bênção de sermos espíritas, o que nos possibilita conhecer muitos segredos, muitos detalhes daquilo que o Mestre, quando esteve entre nós, pretendeu dizer, mas infelizmente não pôde, por falta de condições naquela época. Uma das questões que é colocado pelos teólogos cristãos é de que Jesus Cristo é Deus. Outra questão colocada pelos teólogos é que o Cristo ressurgiu dos mortos em forma física, ou seja, houve a ressurreição da carne. A carne do Cristo levantou-se do sepulcro, tomou vida e ficou apresentando-se aos apóstolos. Os teólogos imaginam Maria Santíssima ter tido como filho apenas Jesus. Além do mais, considerar a virgindade de Maria antes e depois dele ter nascido. Nós vamos colocar alguma coisa para nós acerca da visão espírita de Jesus. Essa palestra, de certa forma, seria mais longa e por isso nós dividimos em duas partes. A primeira parte, nós estamos falando no mês de dezembro, iremos dar continuidade ao tema em janeiro, onde abordaremos a reencarnação na visão do Cristo, as curas prodigiosas e outros aspectos. Na oportunidade, nós iremos falar no nascimento e ressurreição de Jesus. Basicamente isso aí. Então nós temos, nós que somos espíritas, a consciência de que Jesus é Filho de Deus. Aliás, ele jamais disse ser o próprio Deus. Sempre mencionou que era Filho de Deus. O apóstolo Paulo, ele afirma na sua primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, que só há um Deus, vírgula, e um só mediador entre Deus e os homens, vírgula, Jesus, o Cristo, homem. Esse versículo de Paulo aos Timóteos é suficiente para consolidar o ponto de vista espírita. Só há um Deus, ponto final, só há um Deus. Mas Deus está tão distante de nós, que entre nós e Deus há um mediador, há um intermediário que fica entre nós e Deus, Jesus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Então essa explicação de Paulo deixa muito claro para nós que se pretendemos conversar com Deus, temos o trampolim de Jesus. E se pretendemos conversar com Jesus, temos o trampolim de Maria Santíssima. Nós espíritas ressaltamos a grandeza magistral desse espírito materno que foi Maria. Porque se Jesus era o espírito mais sublime conhecido pelo ser humano, o mais perfeito ser que nós podemos ter conosco,
Maria foi a escolhida para recebê-lo nos braços. E, sendo assim, consequentemente, nós temos uma justa razão de homenageá-la como a grande mãe, a mãe de todos nós, a mãe universal, pelo espraiar do seu coração. Então nós colocamos entre nós e Jesus, Maria. Entre nós e Deus, nós colocamos Jesus. Então nós temos uma visão do Mestre, uma visão que antecede a formação do nosso planeta. Que nós todos sabemos que o nosso planeta Terra tem a idade de 4,5 bilhões de anos. E sabemos que Jesus já era um espírito de luz quando o nosso planeta saiu das mãos do Criador. Há mais de 4 bilhões de anos, Jesus já era um anjo, um ser espiritual elevadíssimo, já morando em constelações siderais. E Jesus é quem diz isso. Jesus que nos dá essa informação. Quando ele fala, lá em João capítulo 17, glorifica-me, ó Pai, com a glória que eu tinha contigo desde o tempo da fundação do mundo, ou antes que o mundo existisse, melhor dizendo. Glorifica-me, ó Pai, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Não há coisa mais clara, mais límpida do que essa afirmativa colocada nos lábios de Jesus, ele se reportando a sua origem. Enquanto nós não éramos nem bactérias, porque o planeta ainda estava em convulsões telúricas, ainda estava incandescente quando saiu da nebulosa solar, Jesus já era um anjo, um arcanjo. Que nome queiramos dar ao Mestre? Portanto, a doutrina espírita ressalta a grandiosidade espiritual de Jesus, a quem reverenciamos como ser maior, como nosso irmão maior. Não é atrevimento tratá-lo por irmão. Não, não é. Embora os teólogos não espíritas afirmem que ele seja o próprio Deus incriado, nós o consideramos nosso irmão maior, de suprema perfeição. Mas quem disse isso não fomos nós os espíritas, ele próprio. Ele próprio, quando foi alcançada por Maria Madalena na sua ressurreição, que Maria tenta abraçá-lo e ele diz para ela: não me toqueis, porque eu ainda não subi para meu Pai, o vosso Pai. Eu não subi para o meu Deus, que é o mesmo vosso Deus, mas vai e diz a meus irmãos. Tratou a todos nós de irmãos. Então não temos dúvidas da humildade do Cristo e da sua grandeza espiritual. No Livro dos Espíritos, na questão 625, pergunta Kardec, que é o Espírito maior que foi mandado por Deus para nós, para nos servir de modelo e guia. A resposta é simples e direta: Jesus. Ninguém sabe precisar o mês que ele nasceu. Sabemos com certeza que não foi no mês de dezembro, porque o mês de dezembro, na Palestina, costuma nevar muito e fazer muito frio. E nesse dia não estava nevando, nem fazia frio excessivo, porquanto os pastores estavam cuidando das ovelhas. Naquela noite maravilhosa. E Maria foi a escolhida por Jesus para ser sua mãe aqui na terra. E nós fazemos uma imagem do Cristo descendo das amplidões celestes para habitar
no clima denso das vibrações pesadas nossas, ele sacrificou-se para conseguir respirar a nossa vibração pesada. Ele que olhava para nós e percebia o que nós pensávamos. Ele sentia as vibrações que emanavam das criaturas humanas. Ele sabia quando a gente estava mentindo, quando estava falando a verdade, quando estava sendo sincero, quando estava amando, quando estava enganando. Por isso ele tratava os fariseus de hipócritas, porque ele sabia a índole íntima de cada um deles. Escolheu como berço uma manjedoura. Poderia evidentemente ter escolhido templos, mansões, casas luxuosas, países cultos. Poderia ter nascido entre os filósofos gregos, mas escolheu um carpinteiro e uma menina moça, uma mais menina que moça, como pais e como acolhida, um estábulo, como a cama, como berço, um coxo, como testemunha os animais, como obstetra, não sabemos quem foi. Quem fez o parto de Maria é uma incógnita. É evidente que ela tem noção disso, ela sabe do que aconteceu. Entrevistada que foi por Lucas, que era médico, ela não revelou esse mistério para nós. Sabemos através de Humberto de Campos que ela recebe nos braços o seu filho Jesus. Não se reporta ao parto, mas o filho já chega íntegro aos seus braços. Um pouco antes do nascimento do Cristo, existia um homem justo em Jerusalém que chamava-se Simeão. Era um homem religioso, que ficamos sabendo depois, através do próprio Cristo, tratar-se da reencarnação do patriarca Abraão, do grande patriarca do povo hebreu. E Simeão recebe na sua casa a visita do anjo Gabriel, que ele diz que ele não vai desencarnar antes de ver o Messias. Até que um dia, após o nascimento do Cristo, 8 dias, Maria e José deslocam-se até o templo de Jerusalém para fazer a cirurgia da circuncisão obrigatória entre os homens, o que para nós demonstra que o corpo de Jesus era material. Porque fazer circuncisão em espírito é meio complicado. A circuncisão foi feita no corpo do menino Jesus com 8 dias. E Simeão estava em casa, o anjo aparece a ele e diz: Simeão, calça as alparcas e parte rápido para o templo, que lá o Messias se encontra. E Simeão vai até lá. Cansado, chega e encontra o templo repleto de mães com filhos, para serem circuncidados. Mas ele, com sua visão mediúnica, percebe aquela jovem, aquela menina, com cerca de aproximadamente, no máximo, 13 anos. Mãe com no máximo 13 anos. Ele vai até ela, pede permissão para botar a criança nos braços. Que prazer não foi o de Simeão de colocar o menino Jesus nos braços. O obstetra da espiritualidade, de colocar o menino Jesus pela primeira vez nos braços da menina moça Maria. Agora, Simeão pedia para colocar o menino nos seus braços. Ela entrega, ele pega o menino, eleva ao alto e diz: agora, Senhor, tu podes levar teu servo a hora que desejares, porque meus olhos
viram agora a salvação. Simeão, o justo, é a reencarnação do patriarca Abraão. Jesus então trouxe para nós, na visão espírita, ensinamentos concernentes os fenômenos da comunicabilidade com os espíritos, quando ele conversa com os mortos, Elias e Moisés, no Monte Tabor. Ele traz para nós exemplos de efeitos de materialização, tanto no Monte Tabor como depois da sua ressurreição. Processos de curas extraordinárias, mas ele trouxe na essência para nós, humanos, a mensagem maior, qual seja a do amor. A mensagem do Cristo é mensagem de amor. A essência do seu Evangelho é ensinando a nós amarmos, embora nós misturemos amor com paixão. Amor com devaneios, com volúpia, quando o amor é contato com Deus, é sublimação de sentimentos, é permuta de energias cósmicas, de vibrações santificadas. Certa vez, tentaram colocar o mestre em dificuldade e pergunta-lhe qual dos 10 mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai era o mais importante. Se ele dissesse que era honrar pai e mãe, talvez eles dissessem: e santificação do sábado, como é que fica? Se ele dissesse que era não matarás, eles perguntariam: e por que está nos mandamentos não adulterarás, não cobiçarás a mulher do próximo? Mas Jesus olha para aqueles fariseus hipócritas e diz para eles: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, sintetiza todas as leis e os profetas. O amor, amar a Deus e amar ao próximo. Nisso sintetiza a essência dos 10 mandamentos, das leis divinas. Conhecereis meus discípulos por muitos se amarem. E se nós desenvolvermos em nós o sentimento de amor, nós estaremos em comunhão direta com Deus, porque Deus é amor. É por isso que é importante desenvolvermos e compreendermos o amor companheirismo, o amor perdão, o amor que escuta, o amor que auxilia, o amor que compreende, o amor que santifica a criatura na direção do Altíssimo. Nós encontramos quase sempre dificuldades de amar. Mas o amor sintetiza o próprio Criador. Deus é trabalho cósmico permanente. Jesus disse: eu trabalho todos os dias, mas meu Pai nunca. Meu Pai trabalha todos os dias e eu nunca deixei de trabalhar. Deus é trabalho, Jesus é trabalho. Mas o apóstolo João Evangelista, nossa primeira epístola, ele diz, na epístola de João, ele diz: aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Então a mensagem do Cristo é mensagem de amor, é mensagem de ternura, é mensagem que nos liberta. Passa Jesus pela terra trazendo para nós 2 maiores mensagens: a mensagem do amor e a mensagem da fé. Nós temos problemas sérios com a fé, e a culpa maior nós podemos citar, apontar como a decisão dos teólogos dos passar dos séculos. Porque Jesus tensionava deixar com que a nossa fé
se sedimentasse, crescesse, se consolidasse com a sua ressurreição. Porque ele imaginava que, ressuscitando dos mortos, apresentando-se palpável, visível a todos, conseguisse transmitir para a posteridade que o ser humano é imortal. Que o corpo morre, sucumbe, se decompõe, mas a alma é imortal. Ele pretendia, com essa mensagem da sua ressurreição, deixar para nós a grande lição de vida eterna. Mas o homem gosta de complicar. Os teólogos, quanto mais leem, menos entendem, menos compreendem. E aquilo que nos parece muito fácil, para os teólogos torna-se muito complexo, muito difícil de se compreender. Como é que a pessoa pode concluir que alguém que morreu possa levantar-se com carne e osso? Seria, na visão dos teólogos, a ressurreição da carne. Mas aí nós perguntamos: a carne poderá habitar o reino espiritual? Que eu saiba, não abriu nenhum restaurante no mundo espiritual ainda. Nenhum. Self-service não tem também. Então, para ir para lá de carne e osso, é preciso se alimentar. É preciso criar toaletes maravilhosas. Porque ninguém pode negar que o alimento denso que nós ingerimos, ele é expelido depois. Não fica dentro de nós. Como entender, como aceitar, como achar lógico que no mundo espiritual viva um ser que precisa se alimentar das coisas materiais? Mas isso não é invenção nossa. A própria ciência contesta essa possibilidade, porque o corpo se decompõe, as células se dispersam, as moléculas se decompõem, se desfazem, os átomos são arremessados para a utilização em outros seres, não mais se acha aqueles mesmos átomos. Não há qualquer lógica. Mas para aqueles que são apegados à Bíblia, que vivem lendo o Novo Testamento, nós pedimos que leia, abra lá, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, onde o apóstolo Paulo explica detalhadamente como é o corpo dos espíritos, como é essa ressurreição. Eu não sei por que eles que tanto estudam e leem as Escrituras, esses não espíritas, não entendem. Lá na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, diz o apóstolo Paulo: mas afinal, com que corpo se ressuscita? Com que corpo? Uma boa pergunta. Com que corpo? Ele diz: então, insensatos, para ressuscitar é preciso primeiro morrer. Semeia-se corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Não é ressuscita corpo animal não, corpo espiritual. Morre corpo em corrupção, ou seja, corpo que apodrece. E ressuscita corpo incorruptível, corpo que não apodrece. Meu Deus, mais claro do que isso, impossível. Se o corpo espiritual não apodrece, então não é de carne e osso. Está claro. Ressuscita corpo que não apodrece, incorruptível. E diz mais nesse mesmo capítulo, o apóstolo Paulo: o reino dos céus não herda carne nem sangue, ou seja, lá não entra nem carne nem sangue. Essa herança não vai para o mundo espiritual.
Tem um ditado em João Pessoa, que o meu avô dizia sempre: prego batido, ponta virada. É esse assunto, prego batido, ponta virada, está fechado o assunto. Não temos qualquer dúvida. Não temos qualquer dúvida. Os teólogos complicaram por quê? Porque o ser humano sempre se questionava, após a morte, o que vai acontecer? Dizem que a gente continua vivo, mas ninguém veio para contar. Isso, de um modo geral, dizia-se, comentava-se. O morto não volta para contar como foi. Jesus, então, quis quebrar esse paradigma. Quis mostrar taxativamente que podia voltar, visível, palpável. E o fez. Então, o que os teólogos construíram foi destruir a estrutura da fé do ser humano. Porque se existia a dúvida, o que seria após a morte, com essa afirmativa que o que ressuscita é o corpo carnal, a dúvida permanece. O que será que vai acontecer comigo? Para onde irei? Com que corpo irei? Paulo já respondeu, mas as pessoas não querem escutar Paulo. Os teólogos não aceitam. Portanto, Jesus deixou para nós o que nós espíritas divulgamos. É um Jesus ressurrecto, é um Jesus espírito, desprendido das coisas materiais. Ele disse: eu venci o mundo. Interessante que na cruz, as últimas palavras dele, presta atenção: Senhor, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Oi, e não é o corpo não? Ele não foi de corpo para lá? Eu entrego o meu espírito. Então não foi o corpo que ele entregou a Deus, foi o espírito mesmo. Então nós temos que analisar os seguintes detalhes. Nós espíritas conhecemos os fenômenos de efeitos físicos, ou seja, de materialização. Nós defendemos que Jesus ressuscitou, ou seja, com a morte do corpo biológico, Jesus saiu do corpo, materializou-se, e nesse processo de materialização, ele pode ser apalpado. As suas chagas foram tateadas pelo dedo curioso de Tomé. E teve mais. Em Lucas capítulo 24, ele aparecendo aos apóstolos, e disseram assim: mestre, sei não, será que é o senhor mesmo? Em dúvida. Ele disse: tem alguma coisa para eu comer? Se tem um peixinho assado, traz. E comeu peixe assado. E nós vamos aqui explicar como isso aconteceu. Como isso aconteceu. Vamos então estudar os fenômenos mediúnicos espíritas, para que a gente compreenda como Jesus se materializou, como ele apareceu na sua ressurreição. Ranieri, delegado de polícia, ele publica um livro, Materializações Luminosas, em que ele, lá no final do livro, ele traz um capítulo dedicado à superincorporação, em que ele explica o processo de materialização dos espíritos. Para que a gente entenda como Jesus se materializou, é preciso a gente entender como funciona o mecanismo de efeitos físicos. E o mecanismo é simples, se dito em poucas palavras. É necessário existir um médio de efeito físico, um médio que forneça fluidos, chamado ectoplasma, e que, na visão de Ranieri e de outros pesquisadores espíritas que estudam o ectoplasma, chegou-se à conclusão de que o médio se deita, dorme, fica em estado letárgico, sai do corpo
e seu duplo etéreo fora do corpo é trabalhado pelo espírito que quer se materializar. Digamos que o espírito que quer se materializar, ele incorpora no corpo espiritual do médium. Fui claro ou está complicado? Desdobra-se, o corpo do médium dorme, o espírito sai do corpo, esse corpo espiritual é nele que o espírito que quer se materializar encaixa. É uma fusão de corpo espiritual do médium mais corpo do espírito. Os dois juntos, junto com o ectoplasma, torna-se palpável e visível. Daí, acontecer o fato de algumas materializações ficarem parecidas com o médium, porque a base, o manequim, é o corpo espiritual ou duplo etéreo do médium. Dependendo da concentração de fluidos, fica mais ou menos perfeitamente materializado o espírito. Então, nas sessões que Ranieri fez, de fenômenos de efeitos físicos, César Bournier, pesquisador espírita, leva no bolso vários confeitos, bombons, que eram duros, eram bombons cristalizados, duros. E ele chega, quando o espírito se materializa, o espírito de José Grosso, um espírito de porte atlético, com 1,90 m de altura, enquanto o médium tinha 1,60 m, ele se apresenta, então César Bournier diz assim: ô Zé Grosso, eu trouxe bombons aqui, você aceita? O espírito pode chupar bombom? Espírito não pode chupar bombom, mas espírito materializado pode. Ele aceitou, chupou, mastigou o bombom. E nós então vamos raciocinar o que aconteceu. Certo é que o espírito Zé Grosso, quando saísse dali e fosse embora, não poderia levar os detritos do açúcar, do confeito. E levaria a essência do sabor, levaria. Mas os detritos iam ficar no corpo espiritual do médium, que voltaria para o corpo biológico quando terminasse a reunião. E aí fica claro como acontece e como aconteceu o fenômeno de Jesus. O espírito da médium saía do corpo, Jesus se encaixava naquele espírito da médium, se materializava, por isso que ele não era facilmente reconhecido. Aliás, nunca era reconhecido de primeira. Olhava para ele e ninguém conhecia. Em palestra anterior nós citamos o caso, mas vamos repetir alguns casos. Por que é que Jesus, veja bem, o histórico diz que Jesus apresentou-se depois da sua ressurreição com a mesma carne que tinha antes. E por que é que os apóstolos não o reconheceram? Se era a mesma carne. Não o reconheceram porque se tratava de um problema de materialização em que ele não estava exatamente igual a ele, estava mesclado com a fisionomia de sua mãe Maria. Estava rejuvenescido, estava mais belo, estava mais luminoso. Nós vemos o caso, por exemplo, de Maria Madalena, que é a primeira que viu Jesus. Eu pergunto a vocês, aos senhores e às senhoras, por que foi que Jesus apareceu pela primeira vez para Maria Madalena e depois para os apóstolos e nunca apareceu para sua mãe? Isso é um filho ingrato, hein? Mas não era isso, não. É porque nós entendemos, dentro do nosso coração, que o médium ou a médium que estava dormindo na hora, saindo do corpo, para Jesus formar seu corpo espiritual materializado, era o Espírito de Maria. Por isso que nos relatos bíblicos, jamais Maria está presente nas materializações de Jesus. Ela estava dormindo. Quando Jesus vai embora, deixa de aparecer, aí o Evangelho volta a citar Maria se reunindo com os apóstolos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Então, nas aparições de Jesus, Maria não está presente fisicamente, porque ela está fornecendo seu corpo etéreo, seu duplo etéreo, seu perispírito. Quem não se lembra daquela caminhada de Jesus
com 2 apóstolos na estrada de Emaús, após a sua crucificação, após a sua ressurreição. Quem não se lembra? Jesus tinha sido crucificado, tinha morrido, tinha ressuscitado, Maria Madalena tinha visto, e de tarde, do domingo de tarde, 2 apóstolos estão caminhando pela estrada. E aquele cidadão se aproxima e diz: eu posso acompanhar vocês? Pode. Um olhou para o outro assim e disse: a gente não sabe quem é não, mas vamos deixar. Era Jesus. Jesus então olha para ele e diz assim: o que é que vocês estão conversando? Estamos apavorados. Estamos aqui lamentando. O que foi que houve? Olharam para ele e disseram: mas o senhor não é daqui não? O senhor está doido? Porque só um doido. Porque todo mundo sabe que foi crucificado há 3 dias atrás. Jesus, e o senhor não está sabendo disso. Mas conte como foi. Era Jesus. Não conheceram. Eu não sei se os apóstolos todos tinham problema de catarata, perturbação mental, ou, na verdade, ele não estava reconhecendo porque ele estava materializado de uma forma diferente. O que é mais lógico? Ele estava rejuvenescido, estava diferente, parecendo levemente com sua mãe. Então, não conheceram Jesus. Aí dirão alguns: mas foi pouco tempo que viram assim rápido. Não foi não. Passaram a tarde toda conversando com Jesus, caminhando, e haja caminhar. Acredito que por horas seguidas até o pôr do sol. Quando o sol já estava se escondendo por trás das montanhas, eles disseram assim: nós não conhecemos o senhor não, viu, mas nós não recomendamos o senhor andar sozinho não, nesse escuro. Pode o assaltante lhe pegar. Vamos para a estalagem ali, comer alguma coisa? Vamos, ele foi também. Não conheceram Jesus. Não é impressionante? Como é que convive com uma pessoa a vida toda e não conhece? Chegou lá na estalagem, pediram sopa, pediram comida, pediram peixe, pediram pão, e na hora que Jesus partiu o pão, foi que eles conheceram. E na hora que conheceram Jesus, ele desapareceu. Como é que era de carne e osso e desapareceu? Se era de carne e osso, era para ficar com todo mundo. Se ele desapareceu porque era espírito materializado, não podia ficar com eles permanentemente. Mas vamos a outra sessão mediúnica ocorrida na Finlândia, no ano de 1893, a médium Elizabeth de Esperance, uma médium extraordinária. Ela entrava em transe, dormia, saía do corpo o seu perispírito e formava-se outros espíritos. Nisso formava-se o espírito de Yolanda. Era uma jovem, uma mulher mais esguia, mais bela, mais alta um pouco, mas muito bela mesmo, e as materializações eram tão perfeitas, tão nítidas, tão absolutamente convincentes, a pessoa palpava aquele espírito, que um dos presentes olhou assim e disse: eu vou me agarrar com esse espírito. Mas não era enxerimento não. Ele quis agarrar para ter certeza que não era médium que tinha se levantado. Ele sabia que a médium estava amarrada, que não podia se levantar, mas era tão perfeito que isso não pode ser espírito, eu vou agarrar. Agarrou-se. O espírito se desmanchou dos braços dele. Os fluidos que estavam formando aquele corpo materializado voltaram instantaneamente, de uma vez só, abruptamente para a médium, e ao entrar de volta nos pulmões, ela sufocou-se. A médium sufocou-se, começou a gritar e gemer, acenderam as luzes, a médium começou a vomitar sangue. Teve um problema pulmonar. Passou 2 anos gravemente enferma, porque os fluidos que servem para o espírito que se materializa têm que voltar lentamente. Por isso não se deve prender o espírito materializado, porque força a voltar com rapidez e pode matar o médium ou a médium. Aí dirão os senhores: mas o que Jandaia está dizendo? O que é que tem a ver isso aí com Jesus? Tem tudo a ver. No Evangelho de João, capítulo 20, conta que era madrugada do sábado para o domingo, o dia da ressurreição de Jesus. Programado aquele dia, ele disse que ia ressuscitar no 3º dia. Os apóstolos estavam desesperados, abalados na sua fé, achando que fosse um sonho,
que se despedaçou. O mestre, que eles não pensavam jamais que morresse, havia morrido. Ele falou que ia ressuscitar, não estava acreditando nem um pouco. Maria Madalena chama Joana de Cusa, Maria mãe de Tiago, e sai correndo ou caminhando na direção do sepulcro, ainda escuro da madrugada. E quando chegam lá, encontra o túmulo vazio. Jesus não está mais lá. Volta e conta para os apóstolos. Pedro disse: eu vou lá observar se é verdade isso mesmo. E foi Pedro e João Evangelista. João correndo e Pedro, mais velho, mancando atrás. Velho é assim mesmo, não corre muito. João Evangelista chegou, entrou no sepulcro, virou, mexeu, depois chegou Pedro cansado e Maria Madalena foi também, de novo. Os dois voltaram, Pedro e João. Maria Madalena ficou. Aquela mulher que era pecadora, aquela mulher que tivera 7 obsessores, que Jesus expulsara, aquela mulher que era considerada cheia de defeitos, olha e vê 2 espíritos dentro do sepulcro. E pergunta a eles: vocês podem me dizer onde botaram o corpo do Senhor? Ele já ressuscitou, disseram eles, como prometera. E nisso Jesus estava atrás dela. Era pressente que tinha alguém atrás dela. Ela vira-se, era Jesus, mas ela não conheceu. Por que não conheceu? Estava diferente. Estava mais moço, mais belo, todo iluminado. Ela olha para ele e diz: o senhor é o jardineiro daqui? É quem faz a arrumação aqui das plantas? Ele olha para ela com aquele olhar límpido, cristalino, e pronuncia em entonação mesma que ele pronunciava: Maria. Ela então reconhece pela voz seu mestre, atira-se aos pés, tenta abraçá-lo. Ele diz: não me toqueis. Olha o exemplo de Elizabeth de Esperance, na Finlândia, em 1893, quando alguém pegou, abraçou o espírito materializado, o que aconteceu? Adoeceu a médium. Se ela, Maria Madalena, abraçasse Jesus ali, ia adoecer a médium que estava fornecendo os fluidos para ele se materializar. Não me toqueis, não me abrace, não me sufoque, porque vai afetar a médium. Então esse é o exemplo típico do fenômeno de materialização. Então, materializado o corpo de Jesus através do corpo perispiritual, no nosso entender, de Maria Santíssima, porque não tinha espírito melhor para fazer isso, ele pôde comer o peixe, provar do mel, levar o sabor na sua alma, e ao deixar a materialização, o espírito ou o perispírito da médium voltava ao corpo, para o estômago de Maria, as coisas que ele comeu. Mas nós estamos falando em Jesus. E falando em Jesus, nós estamos falando em Natal, Natal de Jesus. Não se sabe exatamente a data que ele nasceu. Com certeza não foi em dezembro, foi de outra época, mas isso pouco importa. Contas que ele nasceu em Nazaré, outros que nasceu em Belém. Pouco interessa a nós. Se foi em Belém, tiveram de caminhar montado num jumentinho por 145 quilômetros, distância equivalente a Campina Grande e a Cabedelo, até chegar em Belém. Mas pode ser um símbolo, o caminhar para subir, crescer, evoluir, de Nazaré, que era baixo, até Belém, que era o alto. Nós precisamos evoluir. E Jesus volta, vem ao mundo, desce das alturas para nos dar o exemplo maior da humildade, no exemplo primeiro, nascendo numa manjedoura. Os magos do Oriente, que não eram reis, eram magos, que não eram 3, ninguém sabe se eram 4, 5 ou 6, eram magos do Oriente, que levam para presentear o menino que nasceu, ouro, incenso e mirra, que na verdade simbolizavam que aquele ser iria vencer os interesses materiais do ouro. Eu venci o mundo, disse Jesus.
O incenso era o símbolo de que ele era espiritualizado, eram as coisas espirituais, era a essência que subia, é o símbolo do incenso. Mirra era o típico exemplo da substância medicinal, ele era para curar corpos e para curar almas. Jesus era o médico dos médicos entre nós, é o simbolismo dos presentes dos magos do Oriente ao visitar Jesus. E naquela noite, em que os pastores cuidavam das ovelhas, desce um espírito e materializa-se ante os que cuidavam das ovelhas, os pastores, e diz: nós trazemos notícias alvissareiras, acaba de nascer o Messias, o Filho de Deus vivo. Se quereis adorá-lo, segui na direção da cidade de Belém, ele está envolto em panos. Nisso, o céu se abre e anjos descem cantando hinos e músicas extraordinárias tomam conta do ar. E eles, embevecidos, escutam as vozes dos Espíritos dizerem: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens. Jesus nasceu há 2000 anos, que insiste batendo na nossa porta íntima. Em Apocalipse está escrito lá: eis que eu, Jesus, estou à porta e bato, aquele que abrir eu entro e cearei com ele. Abramos as portas do coração para que Jesus faça morada em nós para sempre, que assim seja.